Olá, mais uma edição do nosso podcast SC Agora News. Hoje o assunto é Direito Público, Processo Civil e Direito Empresarial e Societário. Eu estou recebendo aqui duas especialistas. A doutora Paula Poli, é especialista em Direito Público e Processo Civil, e a doutora Janaína Vaz, em Direito Empresarial e Societário. Para a gente tirar bastante dúvidas sobre esses dois setores muito importantes para que as pessoas tenham mais ciência, as pessoas se preparem mais para tomarem decisões ou buscarem os seus direitos. Sejam bem-vindas, doutora Paula e doutora Janaína. Obrigada. Muito obrigada. Dia. Bom dia. Bom dia, e eu quero começar falando com a doutora Paula Poli sobre direito público, né? Tá um momento as pessoas se falam muito dos direitos dos funcionários e funcionárias públicas, estaduais, municipais, né? Porque temos aí estatutos, eles não são iguais, né? Tem um estatuto estadual e tem um municipal, né? E tem o federal, são 3 estatutos, acredito eu, né? Exato. Nós temos dentro do serviço público, né, servidores que são vinculados aos municípios, portanto, servidores públicos municipais. Temos servidores públicos que são vinculados ao Estado, os estaduais, e temos os federais que são ligados às instituições, são ligados ao governo, propriamente ao executivo, né, e as outras autarquias, como INSS, IBAMA, INCRA, e esses são os federais. Cada um deles é regido por um tipo de lei, né? Muitos têm estatuto próprio, um regime próprio, né? De leis que regem essa relação de trabalho, né? Muitos também podem ser regidos pela consolidação das leis do trabalho, mas a maioria dos servidores públicos tem um estatuto específico. Estatuto vai ser municipal, se for dos servidores municipais, se for federal é a Lei 8.112, que é vinculado aos federais, e aí o estatuto de cada estado, e é isso que vai reger essa relação de trabalho de cada servidor com o seu ente de concurso, né, que eles passaram numa prova para estar ali. Muito bom. E doutora Paula, quando você fala CLT, aí seria mais para a doutora Janaína, que seria as seletistas que seriam da iniciativa privada? Não só, tá? Nós temos servidores públicos, na verdade, daí são empregados públicos, né? Empregados públicos. São os empregados públicos que a lei que rege o trabalho deles é a CLT, a né? CLT também. Isso, exato, tá? São menos servidores, a maioria tem um regime próprio, mas a Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é uma empresa pública, os seus funcionários todos são empregados públicos regidos pela consolidação das leis do trabalho. Então, temos dois regimes, né, para organizar essa relação. Então, porque você tem, a gente fala direito público, você tem, no caso, a Caixa, que são pela CLT, mas tem também os comissionados e tem também os efetivos, né? São vários, alguns têm diferença dentro dessas classes, assim? Sim, tem diferença. Os efetivos, os servidores efetivos, né? São os concursados e que normalmente estão submetidos a um regime próprio. Regime próprio e estatuto. Um regime criado para essa relação, tá? Os comissionados, eles fazem uma função de servidor público transitória, né? Esse comissionado, ele pode ser nomeado e ele pode ser escolhido dentre os servidores efetivos, ou ele pode assumir essa função temporariamente, daí muito mais como um cargo político, né? Seria uma nomeação de um governador, um prefeito, é livre exoneração e livre nomeação. Exato, né? exato. Ou seja, ele pode nomear a hora que ele quiser, quem ele quiser, mas também pode exonerar sem dar satisfação, não tem direito trabalhista, nada, vai embora. Aí é uma forma de contratação diferente que não traz a estabilidade do servidor público efetivo, que foi concursado, que passou por um estágio probatório, né? Então, ele é um regime de contratação diferente, de livre nomeação e exoneração, com as regras ali previstas para este contrato por este período de tempo em que essa pessoa fica ali. Ah, legal. Normalmente, só fazendo uma observação, o próprio estatuto estadual ou municipal, ele traz essas regras a respeito das nomeações de cargos comissionados. E também é muito comum, né, como a gente tem aqui em Santa Catarina, a utilização de decretos para regulamentar essas situações, né, de contratações de comissionados. Então, normalmente é assim que ocorre. Muito bom. Doutora Janaína,
o seu lado é mais o direito empresarial e societário, Sim. né? Então, você, naquela parte de... A gente lá, eu faço direito também, né? Tô uma criancinha perto de vocês ainda no direito. Mas que você, uma das primeiras coisas que você estuda na faculdade é a questão do contrato social, né? Isso. Né? Onde começa tudo, qualquer negócio, por que né, existiu, se foi feito o contrato social. Para que a pessoa quer abrir uma empresa, uma MEI, bastante coisas mudaram. Acho que ultimamente, por exemplo, eu tive empresa que era Ireli, já não existe mais Ireli, agora já pode ter uma empresa de um sócio só. Antes era obrigado ter outra pessoa, hoje já não é mais. Cuida de toda essa parte. Sim, toda essa parte de estruturação societária, né? Porque assim... De holdings, essas montar holding. Tudo isso. Que tem umas polêmicas, depois eu quero perguntar para bastante polêmica a senhorita, né? Doutora. Eu quero perguntar essa questão de holding, que tem todo mundo fala, porque holding, que eu vou proteger meu patrimônio, mas acho que é bem assim ou não é bem assim? Não é bem assim. Eu queria que você depois comentasse também com a gente. Algumas questões. Bom, primeiro, com relação ao contrato social, né, e à estruturação da empresa, é muito importante dizer que a gente tem, inclusive, dados, né, do Sebrae, que cerca de 75% das empresas, elas não sobrevivem ao primeiro ano. Caramba! E isso não por questões administrativas ou de falta de capital. Às vezes é pela má formação, pela má formalização desse negócio, né? Principalmente quando se tratam de relações societárias, né? Porque, afinal de contas, a sociedade, ela é um casamento. E você tá ali duas pessoas que têm, às vezes, algumas visões diferentes. E se isso não for estruturado de uma forma segura, é muito possível que o seu negócio, ele não consiga sobreviver. Porque, querendo ou não, a sociedade é um acordo de vontades, né? É um acordo de sócios. Então, a gente vê muito o empreendedor, né, no Brasil, principalmente o menor, porque o empreendedor grande, ele normalmente já está assegurado, ele já está estruturado, ele já tem também um certo conhecimento. Mas o pequeno e médio empreendedor, ele ainda tem muita dificuldade com essa questão da constituição empresarial, o tipo de empresa, se vai ser limitada, se vai ser limitada a unipessoal, que é a antiga Eireli, né, que foi alterada, não existe mais, se vai ser MEI, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que eles entendem que a empresa deles é MEI, porque está escrito lá o ME, entendeu? Eu já tive várias situações Que, na assim. verdade, é uma microempresa e não empreendedor individual, né? Exato. Então, assim, existem todas essas diferenças e que o empreendedor, ele não tem esse conhecimento técnico. Ele tem muita habilidade no negócio dele, no que ele empreende. Conhece muito do ramo dele, mas do a área mercado jurídica dele. já... Mas essa questão estrutural ele não conhece. E isso é essencial para que a empresa possa crescer de um modo saudável, sustentável, né? Ter essa sustentabilidade. Então, tudo se inicia, sim, no contrato social. Há também a questão de se fazer um contrato social padrão. Normalmente, o que o empresário faz? Ele vai abrir a empresa, né, doutora Paula? Doutora Paula estava nessa função ontem, por isso que ela estava abrindo o CNPJ dela, a gente até trocou algumas ideias. Mas o que acontece? Ao invés de procurar um advogado especialista em societário, né, e constituição de empresas, ele vai no contador. Não que o contador não tenha conhecimento, até porque a gente precisa do contador. Quem constitui o CNPJ, né, quem faz cadastro na Receita Federal é o contador. Mas ele não tem a noção jurídica das implicações societárias. Então, ele pega um contrato social, normalmente, que é o padrão. Do Google, lá dá um Google. E juntas comerciais dos estados, elas disponibilizam um contrato bem padrão. Ah, bem simples, é verdade, resumido. Bem resumido. E aí ele usa aquele contrato. Só que assim, a minha realidade da minha empresa com a minha sócia ou com o meu sócio é uma. A tua realidade do teu CNPJ da tua empresa é outra. A da doutora Paula é outra. Então, não se pode admitir, inclusive, que um único documento sirva para todas as situações negociais existentes. Até porque cada situação é diferente, né? E a constituição de uma empresa, desde que não seja sobre alguma coisa que é ilegal, ela é livre. Eu posso constituir uma empresa de qualquer coisa, desde que a lei não me proíba, desde que não seja ilegal. Então, já se começa com esta falha. E aí
depois desencadeiam outras e outras que a gente vai conversando, né, no decorrer. Bom, eu queria te fazer uma pergunta já, doutora Janaína. Com relação, eu vejo assim, as pessoas, eu abri meus próprios CNPJ, que até um ponto você consegue abrir aqui na Junta Comercial de Santa Catarina, você vai lá, paga as taxas, tal, entra lá no DBE, enfim, essas coisas. Mas tem um momento de emitir nota fiscal, daí sim você precisa de um contador, porque tem que vincular ali o registro dele à sua empresa, porque ele vai ser responsável pela questão fiscal e tudo mais. Mas eu vejo que numa abertura de empresa, muita gente... alguém vai participar de uma licitação. Lá diz, lá no termo de referência ou no edital que, olha, tem que ser uma empresa assim, que o capital social mínimo seja de R$500 mil. O cara vai lá, abre um CNPJ e bota o capital de R$500 mil. Só que ele não tem esses R$500 mil. Nem perto disso. Porque eu vejo que não existe uma exigência, uma comprovação pela junta comercial, enfim, que não, você tem que provar que tem um depósito de 500 mil, que seria esse valor do capital social, ver se eu me corrijo se eu estou... ele é uma garantia, uma capacidade financeira que você tem de manter a empresa. Tenho 500 mil guardado para manter. Exato. Mas, na verdade, isso só fica, pelo que eu vejo, só no papel, né? Nosso famoso jeitinho brasileiro. Nosso famoso isso não existe fiscalização. O cara pode pôr um capital social de 10 milhões de reais. Não existe. Ele vai poder abrir, se não usou a empresa, ele fecha, não vai ter que provar que ele teve ou não teve. Exatamente. Só que assim, o que vai acontecer? No final, ele vai ter que prestar contas disso, principalmente para os credores, né? E aí vai ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. Mas isso seria a falência. Lá num caso de falência, né? Também. Mas a desconsideração, ela não precisa necessariamente ser por da falência. falência. E também depende da tua estrutura, né, societária. Mas a questão é a seguinte: o capital social, ele tem que ser visto como um passivo da empresa. Ela já entra com esse passivo. Garantido ali. Ou seja, ela tem que ter esse dinheiro, né? A lei prevê. Mas realmente não existe uma fiscalização. Então, eu posso abrir uma empresa hoje com R$1 milhão de capital social, mas eu não tenho esse valor em conta, né? É equivocado, é errado, mas é assim que acontece. Caramba. Da mesma forma, o sócio de serviço, né? Porque, assim, a sociedade, ela prevê que, o direito societário prevê que os dois têm que entrar com um capital para constituir essa empresa. Só que acontece muito de eu não tenho e aí você tem o dinheiro, mas eu tenho a habilidade ou eu tenho o know-how do negócio, enfim, então eu entro com o serviço e você entra com o dinheiro. Receita certa para dar problema entre os sócios. Porque em algum momento vai um dizer que está trabalhando e o outro está dizendo que está só colocando dinheiro e vai se desentender. Inclusive, a legislação nem prevê esse tipo de sociedade, né? Então, assim, tem que entrar com o valor. Até a própria legislação civil, né? Ela prevê que o sócio remisso, que é o sócio que não colocou o valor das cotas dele ali, ele pode ser excluído da sociedade, ele pode não ter direito de voto e tudo mais. Mas se funcionasse, ninguém... Por exemplo, no RJ, numa recuperação judicial, poderia, por exemplo, a pessoa está em RJ, aí tem que ver a questão de pagar fornecedores, não sei, o fornecedor exigir e dizer que não tem. Poderia responder um processo civil por ter declarado um capital social que ele não existe? Não. Também não. Na verdade, assim... Que beleza, Brasil, hein? Na verdade, assim, se a empresa já está em recuperação judicial, presume-se que se ela tinha esse capital, ela já se descapitalizou, né? Para ela estar em recuperação judicial, ela já se descapitalizou. Já entendi, verdade. Entendeu? Poderia ocorrer... Mas ela não teria que provar essa descapitalização? Você tinha 1 milhão, como é que você perdeu esse dinheiro? Foi para onde? Não precisa provar. Loucura. Não precisa. Que loucura. Por isso que a gente vê... Por isso que eu vou ter que falar, né? Você vê o caso das Americanas, por exemplo. Então, entre aspas, tem que cuidar no que vai falar aqui, porque a gente pode levar processo, né? Mas é um bom negócio da falência. Mas a culpa das Americanas é de todo mundo. De todo mundo, né? Todo mundo que entrou lá. Enganou lá o Paulo Leman. Não falava as verdades. Eu tava vendo isso aí, né? Foram enganando, foram maquiando resultados. Quando ele foi perceber lá o tamanho do rombo, já era... E assim, claro que... a gente não pode comparar, né? Eu tô aqui falando de pequenos e médios empreendedores, né? A gente não pode comparar isso com a Americanas, Sim. né?
Mas, assim, por exemplo, eu tenho uma empresa que está em recuperação judicial, Uhum. tá? Quando nós fomos entrar com a recuperação judicial, isso lá na época da pandemia, Uhum. foi um trabalho homérico A para empresa é um cliente conseguir. seu que está em Isso, recuperação. um cliente meu que está em Uhum. recuperação. Tá indo super bem, a gente Uhum. teve sucesso, a empresa já se recuperou, já está faturando, já está cumprindo o plano, tudo certo. Mas, assim, qual foi a nossa dificuldade inicial para entrar com a recuperação judicial? A contabilidade. Porque nos balanços patrimoniais, a empresa tinha R$ 1.500.000 Tava em super conta. bem lá. Como é? Esse dinheiro não existia. Por quê? Aí a gente volta para essa questão de não saber exatamente como funciona, né? E os contadores também, na maioria das vezes, acabam fazendo só o trabalho mecânico ali, né? Que é o que eles são contratados para fazer livro, fechar, enfim, mês, né? Balanço, balancete, essas coisas. Só que daí começa que o empreendedor não passa os dados corretos para o Contador, contador. ele não Aí o lança contador não certo, tem os dados corretos, ele lança de qualquer no jeito, escuro, como dá para lançar, porque ele precisa precisa lançar. entregar. E aí dá todo esse problema. Então, é complicado. É. Essa questão organizacional, ainda o nosso empreendedor precisa evoluir muito o pensamento para chegar numa estrutura preventiva, né? Tanto contábil quanto jurídica. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando de direito público, empresa, aí para direcionar a palavra para a doutora Paula. Eu sei que funcionário público, além dessa pergunta, eu quero fazer também a questão das licenças, maternidade, nascitura, enfim. Mas o funcionário público, ele não pode ser, ele pode ser sócio de empresa, pelo que eu vejo, acho que eu dei uma lida no estatuto, mas ele não pode ser administrador enquanto ele estiver ocupando um cargo público. Exato, exato. Vai depender de cada estatuto, né? Uhum. Mas sim, os servidores eles têm uma limitação para exercer atividade empresarial. Quem é servidor público, seja comissionado, o que for, qualquer tipo de servidor público. O comissionado também vai ter limitações, tá? Mas não são as mesmas de um efetivo. Tá, até porque se você pudesse ser gestor de empresa, você poderia até beneficiar a si próprio, né? Lá dentro, né? Exatamente, exatamente. O que ocorre muitas vezes, por exemplo, nos comissionados, é que se ele não é do serviço público e vem ocupar esse espaço, ele pede um afastamento das atividades dele da empresa Fica e lá volta. como sócio só cotista e não administrador, né? Às vezes sim, ou às vezes retira e Sai-se volta, da né? sociedade, Isso, caramba. Isso. Às vezes pra sim, não ter problema dependendo do que exige, do cargo né, o que ele tá. cargo, sim. Olha só. Aí sempre, a questão, eu vou puxar um pouquinho do que a doutora Janaína falou. Enquanto no direito privado você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, no direito público você só pode fazer o que a lei permite. Tá? Olha. Então, essa é uma grande diferença entre o sistema privado e o sistema público, né? Se uma determinada situação está prevista em lei, aquilo é a regra. Não se inventa um direito, porque não é na omissão que a administração pode atuar. A administração só pode atuar dentro dos rigores da legislação. Então, isso diferencia, né? Então, nesse caso, a regra número 1 é: você é um servidor público, você está ocupando um cargo comissionado, você seja um servidor público estadual, municipal, onde você vai buscar aquilo que você pode fazer dentro do seu estatuto, dentro dos decretos que regulamentam esses estatutos, né? Existem artigos que são regulamentados, como a doutora Janaína disse, por decreto. Então, a tua pergunta vai ser sempre respondida pela lei, né? E não pelo que a lei não proíbe. Então, o teu atuar dentro do público é mais limitado. Tudo embasado e por na essa lei. razão. Exato. Não tem um jeitinho brasileiro ali na área pública. Não é para ter. Não é para ter. Dentro disso. Boa, essa eu gostei. Não é pra ter. Não é para ter. Boa. Porque se a gente está falando que a lei determina os passos, as regras, você só pode fazer o que está na regra. E o jeitinho brasileiro normalmente é atuar por fora da regra. Né? Como o capital social que a gente estava falando. Exatamente. Mas claro que um caso desse, quem cabe a fiscalizar ou se tiver denúncia de ali dentro do poder público é o Ministério Público, seria? Que entraria com uma ação pública, civil pública? Depende a fase, tá? Depende E depende do tipo de denúncia. Quando a denúncia é feita contra um servidor público, normalmente vai se instalar uma comissão
né? Uhum. Para apurar essa infração. Uhum. Né? E aí, a depender da infração, isso se for um crime, por exemplo, uma improbidade administrativa, aí sim compete ao Ministério Público fazer essa ação de improbidade contra O Estado, no caso, né? Não, contra o servidor, Ah, né? o servidor, se ele tiver, responde, ou o Estado, se tiver alguém lá dentro de uma forma irregular, por exemplo. Exato. Daí seria contra o Estado. Aí também contra o o Estado. O Ministério Público também impõe, cobra do Estado quando ele não está agindo dentro daquilo que a lei determina que haja, né? Por exemplo, não direcionar um percentual do recurso público para a educação. Ou para a saúde e tal. Ou para a saúde, Isso né? pode ser considerado uma probidade. É legislação. Né? Se o Estado não cumpre, o Ministério Público pode entrar com uma ação para exigir que cumpra esses percentuais mínimos, né? Não estou dizendo que isso é uma improbidade, tá? Não atuo nos casos de improbidade, então, mas existe um rol, né, de atos praticados que se qualificam como improbidade administrativa. Porém, né, nem todos os atos são uma improbidade, né? E aí vai precisar... depende do que vai ser apurado. Então, um servidor público, por exemplo, pode ter faltado reiteradamente sem justificar as suas faltas. Isso é uma infração, né? Como que, e aí, se ele não apresenta os documentos, isso pode gerar pena de demissão, né? Do servidor público. Mas ele vai ser demitido sumariamente, como se eu tivesse a minha empresa privada? Não, isso vai ter uma comissão, vai ter um processo administrativo antes, né? Disciplinar, se apura, se garante o direito de defesa. Afasta o servidor até que se resolva. Às vezes nem afasta, Nem né? sempre, depende. Nem sempre. Não, ele pode continuar trabalhando? Pode. Independente da gravidade da denúncia? Ou Não, depende. Aí é nesse caso que depende. Se for uma coisa muito... da gravidade da denúncia. Né? Daí em alguns casos vai ser afastado, outros não. Não. Entendi. No caso de faltas, por exemplo, digamos, a gravidade da falta é ele não prestar o trabalho para o qual ele foi contratado, né? Mas ele ser afastado prejudica o serviço como um todo, né? Prestar de boa fé ali o trabalho, né? Exato. No caso, não prestou. Exato. Ele tá recebendo dinheiro público sem prestar o serviço. Ele tem um limite de faltas não justificadas que podem acontecer. Além desse limite, né, existe uma infração. E aí apura por essa comissão, esse servidor vai poder se defender. E aí, no final, se chega a uma decisão. Né? Chegando a essa decisão, ela pode ser a pena de demissão. E essa pena de demissão ela vai poder ser discutida no Poder Judiciário. Mas existe esse trâmite, né? Dentro do sistema público. É pautado pelo princípio da legalidade. Sempre pelo princípio da legalidade, né? Agora, eu imagino que você deva estar se perguntando, né? Mas o que duas advogadas, uma do direito público e outra do direito privado, eminentemente privado, societário, empresarial, fazem juntas, né? Porque a gente está aqui falando sobre duas áreas completamente diferentes. E aqui, nesse ponto, eu acho que a gente precisa dizer que nós somos, apesar de advogadas em âmbitos diferentes, né? Embora a doutora Janaína tenha casos muitos dentro da área do direito público, né? Nós somos mulheres e somos entusiastas dos direitos das mulheres. Que legal. Né? Então, isso nos une, essa visão do direito para alcançar, né, as mulheres. Mas as mulheres tanto no privado como no público, hoje o foco maior é as mulheres servidoras públicas. Nós temos o foco em todas as mulheres. Exato. Sim, desculpa. Deixa eu reformular a pergunta aqui, ficou meio estranha essa pergunta. Na verdade, é em todas as mulheres, mas hoje a demanda maior é do setor público? Das funcionárias públicas? Na verdade... Ou não, é tudo meio igual? Não é exatamente a questão da demanda. É uma, digamos assim, uma falha no sistema que foi detectada. Então, falha no sistema. Lembrou a Pitty aqui. Lembrou a Pitty. Foi uma falha. Precisa, como é que é? Me desconfigurou, precisa reconfigurar. No sistema. Porque aí nós temos aqui, voltando a falar da questão do casamento do direito civil, do direito privado com o direito público, né?
Não civil especificamente, mas direito privado. Dentro do direito privado, nós temos os direitos trabalhistas, Uhum. né? Que foi uma grande evolução na nossa sociedade, no nosso sistema jurídico. Conquistados com muito ardor, né? Com muita luta. Mas, enfim, temos um direito trabalhista que dá algumas prerrogativas, alguns benefícios para as mulheres em razão da gestação, né? Em função da gestação. Uhum. E nós percebemos, e vem se percebendo, né, há bastante tempo, que, até por causa do princípio da legalidade que a doutora Paula citou, os estatutos dos servidores públicos, eles não acompanharam essa evolução social no sentido de entender, né, como funciona uma gestação, as necessidades específicas das mulheres, né, durante a gestação, pós-gestação, né, até durante a maternidade Uhum. mesmo, né, porque, querendo ou não, existe uma demanda diferente, né. E o poder público, o sistema público, né, dos servidores, que rege os servidores, ele não conseguiu acompanhar essa dinâmica do direito privado. Uhum. E nós temos alguns, não digo retrocessos, mas alguns pontos que ficaram obsoletos nos estatutos, Caramba. tá? Então, assim, por causa disso, principalmente com relação a essa questão da gestação, a doutora Paula até foi procurada por uma servidora pública do estado de São Paulo, Uhum. e ela trouxe essa questão da licença maternidade, Uhum. né? Para os casos em que a mãe, a gestante, ela perde o bebê, né? Uhum. Ou o bebê nasce morto, né? Ou é o natimorto que Natimorto. nasce e morre em seguida, enfim. E não existe previsão no Estatuto dos Servidores Públicos de São Paulo a respeito de uma eventual licença para essas mulheres, tá? Que perderam seus filhos na... Exatamente, não existe. Então, o que acontece? Ela passou por essa situação que para ela foi muito dolorosa e ela não conseguia viver esse luto, né? Inclusive, ela não teve apoio sobre isso, né? As pessoas iam consolar, mas no sentido de logo você já tem outro, logo você engravida de novo, né? E ela ficou abalada, né? Até porque o bebê dela já tinha um período grande de Uhum. gestação, enfim. Então, ela ficou muito abalada, porque, afinal de contas, a expectativa era de ter o bebê. E ela teve um bebê morto, né? Então, foi um choque muito grande para ela, foi um choque muito grande para o marido, enfim. E ela não teve amparo no trabalho dela, porque a legislação não ampara. E como disse a doutora Paula, se não está previsto na legislação, não se pode fazer. E aí ela procurou a doutora Paula conversou comigo, e aí foi feito, né, um projeto de lei para São Paulo, ainda não chegamos aqui em Santa Catarina, Uhum. né, mas esperamos Interessante. alcançar as servidoras para Uhum. mostrar para elas que elas têm esse direito, né. Então, foi feito um projeto de lei em 2020 que está tramitando agora, já na fase final em São Uhum. Paulo, para fazer essa alteração. E aí, nós pesquisamos muito sobre o assunto, aí descobrimos que somente o estado do Rio de Janeiro e do Tocantins possuem essa previsão legal. Já tá... Existe Já o existe. direito. Já existe, já foi sancionado, a lei já está em vigor. Já está em vigor. Estado do Rio de Janeiro e Tocantins? Isso. Então, daí, ela poderia, se ela morasse lá e tivesse esse problema, ela poderia ter um amparo Exato, da ela lei teria o nesse... direito a usufruir da sua licença maternidade, ainda que o seu bebê tenha falecido no parto, no né? parto. No parto ou momentos antes do parto, né? Porque no caso da Perla, que é a entusiasta desse projeto de lei, Que legal. isso virou um projeto de vida para ela, Que né? legal. Não permitir que outras mulheres, ou lutar, Passe né? por isso, Para né? que outras mulheres não passem pelo que ela passou. A bebê dela faleceu no ventre com 36 semanas. Já tinha tempo para nascer, já estava dentro, uma gestação a termo, que fala, né? Mas, infelizmente, alguma complicação intrauterina fez com que ela tivesse um parto de uma bebê que não tinha vida, né? Caramba. E o que o Estado deu para ela, né? 30 dias
de afastamento Uhum. para tratamento da saúde e, portanto, não uma licença maternidade. Uhum. Fim do período de 30 dias, ela foi determinado, né? Ela passou por uma perícia e foi determinado que ela retornasse à sala de aula. Uhum. Então, isso demonstra que a sociedade ela não está preparada para falar desse luto. Porque é como se esse luto não existisse, né? Se o bebê nasce vivo, ótimo, era o que se esperava. Tem-se a licença para que essa mulher Normal. se recupere, tanto fisicamente como possa cuidar também do seu bebê, né? Mas se ele nasce morto, a mulher está desamparada sob o ponto de vista dessa legislação. Porque ela não vai ter o direito de ter a sua licença maternidade e vai ter que voltar ao trabalho em 30 dias, podendo ser prorrogado esse período de acordo com uma perícia médica, que irá avaliar o quê? Né? A condição de ela voltar ao trabalho, muito provavelmente do ponto de vista funcional. E não né? psicológico, E por não exemplo. psicológico, Mas na por perícia exemplo. não é colocado uma psicóloga para fazer? Ou é mais a questão de saúde física e... Às vezes, assim, primeiro não. O médico vai avaliar os documentos que ela trouxer. E aí Tá. a gente vai dizer o seguinte, essa mulher, ela tá sensibilizada, está vulnerável, Uhum. né? Ela poderia conseguir um atestado de um psicólogo, Uhum. de um psiquiatra. Uhum. Muitas vezes sim, né? Mas a questão precisa ser médico? Uhum. Porque ela teve o parto. Qual é o fato gerador? E essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, né? Uhum. Qual é o fato gerador para a concessão da licença maternidade? Se é o físico, condições assim físicas, mas não se vê a questão psicológica, ela tá abalada emocionalmente, ela pode estar que num ela estágio não de início esteja de depressão. Mesmo que ela esteja abalada Uhum. emocionalmente, o corpo dela passou Sim, pela gestação. Foi ali ela nasceu morto, então foi um parto totalmente diferente de uma criança morta. O processo do parto, ele não difere. Uhum. Os hormônios que atuam naquele momento não diferem, difere mas é um corpo que Mas passou por uma mudança significativa, né? Muito, né? E aí a pergunta que vem disso, né? Qual é o fato gerador para a licença maternidade? Nós temos duas respostas diferentes para as mulheres a depender do vínculo de trabalho dela. Caramba. E aí é que vem a falha que a doutora Janaína apontou do sistema. Onde está a falha? Discriminar mulheres na mesma condição. Se você é uma empregada seletista que trabalha no comércio com carteira Público, assinada ou em qualquer lugar com uma Desculpa, carteira... no privado, né? No privado, ou mesmo uma empregada pública. Público, exatamente. O seu regime de previdência é o regime geral, Uhum. portanto, aquele do INSS. Comum de O todo comum, mundo, né? Que a maioria das pessoas está... Que é o antigo INAMPS. Isso, exato. Essa mulher vai ter direito à licença maternidade dela. Olha que interessante. Mas a que teve, nasceu... O natimorto. Isso no privado? No privado. Sério? E a pública não? A pública não. Que absurdo. Pois então. Que Pois loucura. então. Essa Mas qual que é a falha do lógica? sistema. Aí a pergunta é essa: qual que é a lógica? A lógica está dentro da primeira pergunta que a gente precisa se responder. Onde está o fato gerador? No parto. E se ambas têm parto, ambas deveriam ter o direito de gozar dessa licença. Porque é o parto que está em discussão, não se nasceu vivo, o morto, é o parto. Exatamente. Ela passou por um processo, uma invasão, ou seja, natural ou cesariana, Exato. né? Houve o parto. houve o parto. Portanto, O corpo dela passou por aquele processo. Ele é o fato gerador Igualmente do direito. a do privado, a pública é a mesma coisa. exato. Ser humanos, iguais. Duas Aí no mulheres. público não pode ter licença. Não tira licença. Nossa, Tem que absurdo tem isso. uma licença para tratamento da própria saúde, Caramba. que ignora completamente essa especificidade. E há duas formas de responder essa pergunta. Porque se não tivesse o olhar diferente, se não tivesse outra possibilidade de pergunta, ambas as mulheres, tanto a que trabalha no comércio quanto a que trabalha no setor público, teriam 30 dias para voltar ao trabalho. E não é assim. Muito mais evoluída a legislação do INSS, e isso está numa instrução normativa, que reconhece que a licença maternidade é para a mãe cuidar do seu bebê, mas também é para que ela resgate as condições físicas que decorrem de um parto, né? Porque a mãe que teve o bebê natimorto, por exemplo, ela ainda vai ter toda a parte de adaptação interna, de o útero voltar para o lugar, que gera dores, vai ter oscilação hormonal, que gera uma série de desconfortos, que vai ter
Tem até a produção a de produção leite do materno. leite, verdade. né? Que vai passar por isso. Então, você imagina passar tudo e fora o luto da expectativa que ela tinha. Então, essa mulher, sem sombra de dúvidas, ela precisa de um tempo para se recuperar disto. Fisicamente que psicologicamente. Fisicamente, psicologicamente, que independem de como nasceu esse bebê, vivo ou, infelizmente, sem vida. Que a questão é, ela sofreu, é um estresse, né? Porque você... Exato. A É um gestação, momento de alta tensão, de alto estresse, que é um parto, né? Exato. Eu pude presenciar o parto da minha filha e do meu filho. Fiquei junto, ajudei o médico, pegou a mão, pegou a minha mão, assim, agora você vai ajudar. Cara, é surreal. Mas o que a mulher passa, a mãe passa, é surreal. A dor, vamos lá, e, cara, é muito, assim, é muito emocionante ao mesmo tempo, mas até me arrepia falar. Foi lá em São Paulo, né, que a minha filha e meu filho nasceram. Só que é um negócio tão, ao mesmo tempo que é emocionante, mas é muito estressante pro pai também, que tá ali do lado, vendo todo aquele... Queira ou não queira, eu não gosto da palavra sofrimento, mas também o sofrimento pra mãe gerar um filho. É um momento de muito estresse e muita tensão, que você fica preocupado, você fica olhando e vê a mãe do seu filho pálida. Você vê, será que tá normal isso? Meu Deus, será que tá certo? Daí o médico, não, calma que tá tudo certo. Tá tudo controlado aqui. É surreal o aparato em volta pra... Né? E por isso que antigamente, lá na época das parteiras, muitas mães morriam e o filho também, porque não tinha nada de preparo, não tinha, né, na higiene e tudo mais e tal. E fica muito vulnerável, acho que é a palavra, né? Exato. Para qualquer coisa, pegar uma infecção, alguma coisa. Então é muito estresse para todo mundo, até mesmo para o corpo clínico, né, que tá fazendo, né? Durante os 9 meses, né, aquela criança, essa mulher carrega o compromisso, né, de que tudo dê certo com aquela criança que é esperada não apenas por ela, mas pelo coletivo que envolve uma gestação. Tios, exato. Né? Então, tem toda essa questão, tem geral, todas as né? intercorrências, né? Tem todas as expectativas, tem todas as oscilações, né? E, de repente, você se vê ali com 30 dias, talvez prorrogáveis a critério de quem socialmente não aceita o teu luto, né? Então, e isso precisa ser discutido. O mais interessante, e aí eu vou até... pedir para a doutora Janaína abordar essa questão, é que esse projeto ele é tão interessante e ele deveria ser um projeto a tramitar em todos os estados da nossa federação. Isso é uma lei federal, na verdade, né? Aí é que assim, ó, como cada servidor tem seu estatuto, essas legislações tem que ser individual. Têm que ser locais. Tem que ser uma para o estado, uma para o município e uma federal, né? Exato. Assim, ó, tem uma colega, né, da nossa clínica, da Perla, ela passou pelo mesmo problema. E ela é professora no estado de São Paulo e no município do interior de São Paulo. Exatamente. Caramba. E o município estava mais avançado, porque o município já previa essa licença no estatuto, enquanto que o estado não. Então, ela teve a licença do município. E não teve a do estado. Aí, como é que ela tá de licença de um e do outro não, entendeu? Então, existe uma discrepância nessa... Gigante. E não tem o que fazer. Por exemplo, ela não vai ter direito, ponto final, porque não é lei, lá no estado. E lá na frente, quando se tornar lei, ela teria como reivindicar aquele momento? Não, porque daí todas teriam, né? Daí aí a máquina quebraria, entre aspas, né? Não tem como retroagir. Tem como alterar a legislação. Só se alterar a legislação. Hoje, não tem o que fazer. Então, ações judiciais, a gente pode entrar nesse ponto. Essa servidora, quando ela me procurou, a Perla, eu gosto de falar o nome das pessoas, porque isso dá uma identidade de lutas, né? Quando a Perla me falou disso, eu disse, não, primeira coisa que eu fiz, mas isso é um absurdo, vou procurar jurisprudências, decisões dos tribunais, porque é óbvio que isso... tem que ser uma decisão. Para mim era óbvio que o judiciário estava concedendo. Você achou que ia ter lá, ó, considerando que existe uma lei municipal no estado tal, não sei aonde. O juiz pode julgar, né, se ele quiser, né? Considerando que o fato gerador é o parto. Quem disse isso não sou eu. É uma lei. É uma lei. O INSS já diz que já concede para as mulheres que estão sob o regime seletista. Independente de como foi, é o parto a questão. Muitas decisões que eu achei falam disso, inclusive. Tá? Fato gerador é parto. Achei essa frase no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não diz ali se é parto desde que nasça vivo. Não, é parto. Parto. Interessa. Parto é parto. Bom,
Vamos para as consequências disso, né? Quando chega na parte que fala das servidoras, porém, não há previsão legal para essa pretensão. E o poder Caramba. público age sob o princípio, sob o manto. Da legalidade. Da legalidade. Voltamos àquela velha história. Portanto, É mais fácil, há né? previsão, se não há previsão, não tem E aí, aqui, a minha crítica, né? Não há previsão constitucional que baste, né? Não há previsão constitucional que baste, que para mim é toda uma construção constitucional desse direito, né? Razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, porque a gente são não tá... princípios da Uma hermenêutica aí que vocês dizem, né? O termo para julgar isso aí. Uma Vamos... interpretação Uma interpretação diferente. Veja bem, aqui diz que é o parto. Não... teleológica da norma, que qual né? é a finalidade dessa norma. Uma interpretação teleológica é uma interpretação que vai buscar a finalidade dessa norma. Quando se fala das mulheres que estão empregadas pelo setor privado ou empregadas públicas que são regidas pelo regime seletista, elas encontram um tipo de resposta. Quando você está empregada por um regime geral que te dá lá, eu vou dizer aqui, malemar 30 dias, porque a de São Paulo nem é 30 dias, tá? A de São Paulo é licença para tratamento à saúde a critério da inspeção médica. Não tem 30 dias escrito lá. Pode ser 10, pode ser 5, pode ser 15. E depende também do tempo que você vai Caramba. levar para agendar essa perícia, que foi inclusive o que aconteceu com a Perla. Ela levou mais de 30 dias só para agendar essa perícia para o médico dar a licença para ela, entendeu? Caramba. E aí, nesse período, ela tem que estar trabalhando, porque senão, o que acontece? Ela pode ser demitida. Pode ser exonerada aí, né? Ou não perde, não vai ser demitida, mas não ganha salário. Não ganha salário no mercado. Porque, voltamos, se ela não tem a perícia, se ela não tem um atestado, ela tem o quê? Nada. E aí a falta é o quê? Injustificada. Injustificado. Então, veja o tamanho da problemática que existe hoje entre mulheres pela questão do vínculo de trabalho delas. Nossa, se você ir por um lado de entendimento, né? Tô falando meu entendimento aqui, bem leigo, né? Mas nesse caso eles estão indo pelo bebê. Olha, ele vai ter direito se o bebê nascer vivo. Exato. Senão, no privado ela tem direito, vivo ou morto. Esse é o Mas no raciocínio. público é só se vivo. Ó. Se ele nascer morto, você não tem direito. Exatamente. Então não tá Esse é o indo no raciocínio. parto, tá indo na condição de vida, se é vivo ou Exato. morto. Você pegou aqui exatamente a outra linha de argumentação. É isso. Para quem defende que não há direito à licença maternidade, o entendimento é de que a licença visa o melhor interesse da criança, que é o que as leis que, quando envolvem criança, determinam, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, quando você vai discutir uma guarda, quando você vai discutir a questão Uma da pensão. pensão, você está sempre... O melhor interesse da criança se sobressai. Uhum. É ele o O que é objetivo. melhor pra Para a ele. criança. Não Ou é pra pai, ela. não é mãe. Pra É a criança. criança. Então, quem pensa, quem defende que não tem que ter a licença maternidade para o bebê natimorto, diz isso. Olha, a licença é um período para que a mãe cuide da criança, porque esse é o melhor interesse dela. Se não tem criança, não tem melhor interesse dela, Uhum. a mãe pode voltar ao trabalho. Esquecendo o parto como fato gerador, e aí quando você acha uma decisão positiva favorável às servidoras, que tem, eu li uma linda do estado da Bahia, né? O Tribunal de Justiça lá deu uma decisão assim de chorar, porque foram tão poucas as que eu achei que quando eu achei uma, eu disse, nossa, pelo menos Caramba. alguém Se escreveu, né? pensou com a fora pobre da da caixa, mãe. porque o princípio da legalidade ele existe, mas ele comporta temperamentos, né? Ele comporta interpretação, principalmente quando é uma interpretação que vem da Constituição, né? Todas as leis estão submetidas à Constituição. Na nossa pirâmide de Kelsen, E a pirâmide de Kelsen. a pirâmide de Kelsen, a Constituição Onde mostra que o decreto não é lei. Vem primeiro todo mundo está submetido a ela. a pirâmide né? de Kelsen. Eu estudei muito bem na pandemia os isso. estatutos dos servidores. Inclusive os estatutos, né? né? Então, Então- poderia a falta de proporcionalidade, a falta de razoabilidade, poderia levar a uma decisão favorável, mas essa não é a verdade. né? Caramba. Essa não é a maioria das decisões. E por isso é necessário que essa falha do sistema seja corrigida através do legislativo. E
Doutora Paula, eu dei uma pesquisada, doutora Janaína também, eu vi que há uma polêmica também disso, que eu não tenho como deixar de não tocar, a gente tá chegando ao final do nosso bate-papo aqui, mas eu tenho que perguntar isso antes da gente encerrar. Diz um pessoal, né, que tem gente até contra isso, porque daí já não, eu vejo que não faz lógica, porque se tem um lado que já que é o privado normal, seria se nos dois casos não fosse, daí tudo bem, né? É que poderia se abrir uma brecha, me corrija se eu tô, desculpa se eu tô falando talvez uma pergunta que não seja correta, mas que, vamos dizer assim, que alguma moça ou alguém, uma mulher que engravidou, estão olhando nessa questão do aborto, por exemplo. Como é que seria tratado isso? Engravidou, não é desejada, que ela e poderia ser abortado, daí estaria o filho, né, abortou, ele morreu, né, foi, né, ou foi se interrompido aquele feto ali, e aí também se usar isso, essa licença, para uma questão de aborto, como é que, eu tenho que perguntar, é polêmico, mas eu tenho, como é que ficaria isso? Eu entendo, você está querendo saber sobre a licença maternidade ser um atrativo para que os bebês não nasçam com vida. Acho que é isso aí. Sim. A doutora Janaína vai te responder sobre isso com propriedade, porque ela entende. É que a gente está num podcast que é notícia, é informação para a população. Não, e é um tema delicado. E acho que é bom ver todos os lados e O que acontece, Herman? Nós tivemos, inclusive, estamos com esse problema com relação à tramitação dessa lei lá na Câmara. Por quê? Alguns deputados, né, da bancada conservadora foram contra isso. Eles têm esse entendimento de mesmo? Que essa lei pode incitar as mulheres a abortarem. Porém, o que é muito importante registrar é os termos da lei. Eu não digo incitar e abortar, mas talvez utilizar de um aborto para incitar. Nossa, caramba, daí é meio pesado. No sentido de que, assim, as mulheres talvez iriam engravidar. Só para ter o benefício. Exatamente. Meu Deus. Então, assim, não é uma coisa razoável, né? Muito... Mas, enfim, a gente não tem também como prever as coisas que o ser humano pensa, né? Eu concordo contigo. Depois que eu vi como é que era aquele lá do Rio de Janeiro que a menina levou, o tio Paulo? O tio Paulo para pegar um empréstimo ele morto? Não para dá assinar. Pra gente aí duvidar, né? Não tô falando que jamais as mulheres, mas se pensando em Brasil, tudo pode acontecer, né? Então também não tô dizendo que esse pessoal aí de conservador tá certo, mas talvez seja essa preocupação deles. Boa. Eles questionaram. E daí como é que ficou isso? Eu acho que todo questionamento é válido. Então, isso ainda não foi debatido, né, no plenário, de fato, ainda existe ainda vai passar por votação. O projeto de lei, ele sofreu algumas alterações, principalmente no termo, né, aborto. Então, foi passado para interrupção da gestação, né, justamente para não utilizar. Existe, né, no Brasil, querendo ou não, um medo geral em até falar a palavra aborto, né? Então, assim, se cria uma coisa que tem que ser desmistificada, né? E, claro, já melhoramos bastante, mas ainda precisa mais. Então, nesse projeto de lei, a gente já sentiu isso. Foi trocado por interrupção da gestação. Porque, assim, o aborto, ele pode ser espontâneo, né? Então, mas foi alterado o texto do projeto. E existe um tempo também. Assim como no aborto legal, existe um tempo de gestação para que ele possa ser feito, né? Que é de 20 semanas. Esse projeto de lei, assim como a normativa do INSS também prevê, né, essa situação, ela se baseia por esse período de gestação. Então, o projeto prevê que até 20 semanas, se houver a interrupção da gestação, a mulher ela vai ter direito a 30 dias de afastamento, né, de benefício e ok. Se passar de 20 semanas, aí já é considerado como natimorto, né? E aí ela vai ter o prazo de 120 dias
de afastamento. Uma outra coisa também que a lei se preocupou é porque no Estatuto do Estado de São Paulo, e na maioria dos estatutos também, não existe a previsão de licença paternidade, né? Não existe a previsão de licença para o pai. O que também no direito privado já existe, né? A gente já está na frente com isso. Então, essa legislação também colocou que, em qualquer um dos casos, seja até 20 semanas, né? Ou após 20 semanas, o pai tenha 30 dias de licença também. Porque essa mulher que sofreu essa perda, né? Ela vai precisar de suporte emocional. E o pai, como tu bem colocou ali, que tu acompanhou o parto e tal, a gestação, ela é do casal. Do casal, né? Então, cria-se uma expectativa da família toda, né? Como a doutora Paula bem colocou. Então, assim, ela precisa de apoio, de todo o apoio que ela puder. E nada melhor do que o apoio do companheiro. Mas aí, voltando para o fato em si que você me perguntou sobre a questão do aborto, a gente tem esse impasse, né? Esse questionamento. Mas eu não sou mãe, né? A doutora Paula pode falar com mais propriedade, você é pai. Mas, assim, eu não consigo visualizar que uma mulher, né, em sã consciência, vá se prestar a, depois de 20 semanas, né? Porque se ela já tá ali, presume-se que esse bebê, ele é um bebê que foi quisto, que foi desejado, né? Então, que ela vá fazer algo só para receber Contra um si benefício mesma. de 4 meses, né? De ficar afastada 4 meses. Não, e pode até Então- acontecer que uma parcela infinitamente pode ser que aconteça isso, de pensar dessa forma, mas você não pode generalizar, né? Exato. Que não, isso aí, todas vão pensar, jamais, né? E Isso- aí, isso é uma questão também, eventualmente, para se regularizar e tudo mais, com a aprovação da lei e com a lei em andamento, mas a gente parte do pressuposto daí do princípio da isonomia, que é um outro princípio que a administração pública é Igualar. regida, né? Então, assim, caso aconteça, né, um estupro, por exemplo, de uma servidora pública, e essa servidora, ela opte, né, pela interrupção da gestação, pela lógica, né, e pela aplicação equânime Tá bom. da lei, vai se aplicar o mesmo processo. Então, ela vai ter esse direito ao afastamento, né? E ela ainda vai ter aí a questão da proteção da legislação penal com relação ao aborto e tudo mais. Então, o afastamento, essa lei, ela diz respeito ao direito relacionado ao contrato de trabalho dela, né? Então, assim, se acontecer um estupro e ela optar por interromper, o entendimento correto e esperado, né, é que a lei também se aplique, porque afinal de contas, houve ali a interrupção da gestação também. Obviamente que primeiro a gente tem que ir por degrauzinhos, principalmente quando se trata de direitos das mulheres, né? É verdade. É um pouquinho mais difícil, Bem- então a gente tem que ir degrau por Ainda, degrau, né? É. Então, assim, por exemplo, essa Ainda lei... é tratado assim. né? essa lei é Infelizmente. uma lei que está tramitando desde 2020, a gente ainda não teve Pô, 4 anos, já quase Exato, 5, né? e é Caramba. uma lei super pequena, é uma lei que tem Tá lá, é só 5, querer 6 pôr na pauta artigos e pronto, mandar ver, né? Então, assim, Caramba. por isso que eu te digo, quando se trata de direito das mulheres, a gente tem que ir degrau por degrau. É uma luta, né? Se a gente for parar para pensar, até 1969, as mulheres ainda precisavam da autorização do marido para abrir uma conta no banco. Caramba. É verdade. 1969, gente, agora. E tem que aumentar a bancada feminina, Há né? bem Porque pouco daí tempo. também isso muda, né? Há bem pouco tempo a gente tinha que pedir autorização para o marido para trabalhar fora. Também. Caramba. Há bem pouco tempo É a gente não verdade. tinha o direito a voto. É bem verdade. Tudo tempo. isso nesse século Que loucura, passado. né? Então, assim, e eu quero complementar essa parte da Aham. tua pergunta, é realmente, o que é polêmico É, tem sempre uma razão de ser, é verdade. né? E como disse Ou a doutora- interesse, né? Exato, ou interesse ser ou uma razão de Interesse ser. político, votozinhos, né? Aquela coisa toda. Político, Só que engana, já dá mais seguidor. controle. Isso. Mas assim, dentro do aborto legal, ele vai chegar nessa parte da lei que a gente fala que não é daí a licença maternidade dos 120 dias, é o afastamento de 30 dias para aquela gestação que foi até 20 semanas, né? A gente tem lei para isso,
né? É legal porque essa pessoa sofreu uma violência, essa mulher sofreu uma violência. Então, ela tem direito a esse afastamento por tudo. Por tudo. Pela Nossa. violência que ela sofreu, pelo ato que ela está tendo que praticar. Porque talvez o desejo dessa mulher pode passar na cabeça de alguém, eu acho que deveria, fosse ser mãe. Mas não mãe Dessa forma, né? De um ato de A violência. violência física, né? psicológica, Então, é tudo, né? Então, eu acho assim, o sistema jurídico já responde muito dessa pergunta que gera esse nosso tema de hoje. Só que ele está respondendo de forma diferente a depender do vínculo de trabalho que essa mulher tem. Absurdo, né? E isso não é admissível. Isso precisa evoluir. E não há obstrução, que foi o que foi feito nesse projeto. Ele não vai à votação esse ano, porque teve essa bancada conservadora que colocou uma obstrução para que esse projeto fosse avante. Para ser mais debatido, né? Exato. Porque uma coisa que é... Né? Eles já deixaram claro o posicionamento deles, que eles não vão votar a favor. Uhum. E aí agora foi pedido pauta de urgência, né? Então, assim, mas muito provavelmente esse ano não vai ser votado. A gente já tá na metade do ano, a urgência saiu agora em dia 26 de junho. Então. E é ano de eleições. É ano de eleições. Ah, caramba, é verdade. Entendeu? Então, assim. Ano de eleição não vai realmente ser votado, para tudo. Não vai ser votado. Ninguém quer se expor, né? Exatamente. E Ah, porque é um tema polêmico. Perde voto. E porque vai impactar Que também, né, na questão até orçamentária do Estado, né? E doutora Paula e De doutora alguma Janaína, forma, sim. eu posso dizer que isso também seria um preconceito? Olha, você é funcionária pública, não tem direito. Com Você é certeza. privado? Ah, você tem, é privado. Com Poder dizer que, certeza. além de ser, né, não ter um lance da isonomia, né? Mas é um preconceito. Você está discriminando porque eu sou funcionária pública, é isso mesmo? Aí eu não posso ter daí, porque eu sou funcionária pública. Mas a funcionária privada pode, da empresa privada e tal. Não seria também uma forma de preconceito? Do próprio judiciário? E nem Tô só falando, pessoal. Não tô dizendo, acusando. E a gente tem como pré-concebido, né? Uhum. Que as discriminações, elas sempre trazem algo pejorativo, né? Mas não, discriminar é tratar diferente pessoas iguais Tratamentos para diferentes, igualar. Isso é o princípio, né? É isso aí. É o que eu na entendo. igualdade. Pois então, sim, eu participei muito de julgamentos, né, no Tribunal Regional Federal aqui da nossa 4ª região, em que quando a gente trata do direito dos seletistas e do direito dos servidores públicos, que não é a primeira diferenciação que há entre eles, Uhum. há desembargadores, então, portanto, julgadores que pensam dessa forma, que o servidor público, ele é beneficiado pelo regime próprio, mais beneficiado do que o empregado seletista, e que, portanto, nesse caso, essa servidora, de fato, tem menos direitos, porque se tem o ideário, né, de que o servidor público ganha muitíssimo bem, né, e isso não é a realidade da maioria dos servidores. Quando a gente fala em servidor público que ganha muitíssimo bem, você vai estar pensando num juiz, num próprio desembargador, mas os administrativos, o pessoal do município, essa não é a realidade. A maioria dessas pessoas não ganha R$5.000. É verdade. Né? Então, É isso aí. elas não são beneficiadas por nada pelo serviço público. Né? Então, não faz sentido. E depois, quando a gente está falando de maternidade, quando a gente está falando de gestação e quando a gente está falando de perda gestacional, essa discriminação faz menos sentido ainda. É verdade. Porque Né? o que tem de diferente ela ser Exato. funcionária pública ou privada nesse Exato. caso? Nossa, é uma... E aí, uma discriminação. A Lei 8.112 prevê 30 dias para a servidora que tem um bebê natimorto. Prevê. Né? Não depende de perícia médica nenhuma. 30 dias ela Já tem é direito. automático. Mais ou menos vai depender depois da perícia. Né? Mas aí tem umas que não tem nenhum dia. Vai depender 100% de um atestado e de uma perícia. Então, isso não pode continuar. Resumindo, para ter direito, você depende... É bem pesado agora, né? É o atestado de óbito do seu filho. Se você tiver um atestado de óbito, você não tem direito funcionária pública. Se você tem uma certidão de Licença nascimento, ele tá maternidade, você não vivo, tem direito. você tem direito. Já lá para o privado, para a mulher funcionária privada, já é diferente. Já é diferente. Exatamente. Ela independe um atestado de óbito ou uma certidão de terá- nascimento, ela tem direito. Ela terá A direito. outra funcionária pública, ela só vai ter direito se ela tiver uma certidão de nascimento que comprove que ele nasceu vivo. Filho nascido Ou se vivo. tiver lá registrado uma Exato. certidão de óbito, não tem direito. Exato. Eu tô até Resumindo, arrepiado com isso. No privado, o fato gerador do direito ao parto. E no público é a vida do bebê.
Exato. Caramba. É isso. Então tá, eu quero, depois dessa ótima entrevista esclarecedora, a gente vai vir mais vezes aqui, né? Ah, Falar certeza. mais, acho que hoje foi muito rápido e tal. Quero agradecer a presença da doutora Paula Pauli e a doutora Janaína Vaz, Obrigada. especialista, obrigada a você. assunto maravilhoso. Obrigada. E a gente vai estar aqui compartilhando, você, o SC Agora News, levando, isso aqui é informação também, utilidade pública, e eu agradeço vocês. Eu sempre faço aqui o soquinho de agradecimento. Soquinho. Tamo junto. Obrigado, doutoras. Obrigada a você. Até a próxima. Até. Valeu, gente. Até a próxima. Até o próximo podcast do Santa Catarina Agora News. Hoje foi o assunto direito público e direito empresarial e societário. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.